Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu só posto histórias completas. Então, aproveite e acesse essa playlist aqui com todas as histórias 100% completas que estão no canal. Sem mais delongas, vamos lá! Aviso: a história a seguir aborda temas sensíveis, como privação de liberdade e situações de tensão emocional. Lembrando que se trata de uma obra fictícia. Se você for sensível a esses temas, assista com cautela. O vazio da escuridão era preenchido por uma voz desesperada que ecoava na mente de nossa protagonista. Uma voz que ela conhecia bem, a dele, carregado de uma angústia antiga, foi o que a arrancou brutalmente do sono profundo. Inês despertou com um sobressalto, sentindo o coração bater descompassado contra o peito, enquanto os últimos fragmentos daquele pesadelo se dissipavam no ar frio do quarto. Ainda atordoada, ela olhou ao redor e sentiu um calafrio. O ambiente era bem arrumado, mas completamente estranho. Móveis de madeira entalhada e estantes repletas de livros emolduravam um lugar onde ela nunca estivera antes. Inês era uma jovem de beleza magnética e delicada, com cabelos longos em tons de castanho acobreado que caíam em ondas sobre os ombros, contrastando com a pele clara. Os olhos dela, grandes e expressivos em um tom de âmbar profundo, brilhavam com uma mistura de medo e confusão enquanto ela se perguntava onde exatamente estava. Ela desceu da cama com passos cautelosos, sentindo o chão frio sob os pés descalços. Concluiu que devia ter sido trazida para aquele lugar enquanto estava desacordada, já que não possuía qualquer lembrança de como havia chegado ali. Movida pela necessidade de respostas, ela caminhou até a única porta do quarto. Ao tentar girar a maçaneta, ouviu apenas o som metálico e seco da trava resistindo aos seus esforços. Soltou um suspiro de frustração ao perceber a realidade de sua situação. A porta estava trancada por fora, e ela era, de fato, uma prisioneira naquele ambiente desconhecido. Ao percorrer o ambiente, os olhos de Inês foram atraídos para um canto específico do quarto. Ali, cercado por móveis pesados, havia um cavalete com uma tela em branco, acompanhado por paletas, tintas e uma variedade de pincéis organizados com um cuidado quase reverente. Ela aproximou-se lentamente. A presença daquelas ferramentas de trabalho em meio ao seu confinamento trouxe uma nova camada de confusão. Inês era uma pintora, mas ela não conseguia entender o motivo de ter sido levada como prisioneira para um lugar que parecia ironicamente preparado para o seu talento. Enquanto seus dedos roçavam as cerdas dos pincéis, um pensamento inquietante atravessou sua mente. Por que alguém se daria ao trabalho de sequestrar uma simples artista e trancafiá-la em um ateliê de luxo? Enquanto examinava as telas vazias, o nome de quem provavelmente a colocara ali ecoou em seus pensamentos com um peso incômodo: Nathan Farnese. Ela não conseguia afastar a dúvida que a corroía desde que acordara naquele lugar. A pergunta martelava em sua mente de forma incessante. Será que aquele homem tinha mesmo a intenção de fazê-la pintar um retrato do príncipe Henrique? A ideia parecia tão improvável quanto perigosa. Inês mergulhou em pensamentos sobre o destino de sua terra natal, o outrora próspero reino de Vertone. O que antes era um lar, definhou sobre o peso de uma guerra comercial interminável que drenou as riquezas e a esperança do povo. Após uma guerra civil devastadora, a instabilidade varreu as ruas e a capital finalmente sucumbiu à fúria de uma turba enfurecida. Quando a revolução atingiu seu ápice, a família real foi forçada a escolher entre a fuga ou a morte. Para muitos, aquilo foi celebrado como uma vitória da rebeldia, mas para outros, o custo humano foi imensurável. Ela se lembrou do momento exato em que tudo mudou.
Há 10 anos, o príncipe Henrique estava a caminho de um casamento arranjado em um país distante quando desapareceu sem deixar rastros. Muitos acreditavam que, com a suposta morte do herdeiro, a revolução finalmente encontraria seu fim. Mas, para Inês Lavoie, o destino reservava um labirinto de sombras. Sentada e com as mãos presas, ela enfrentava um interrogatório, afirmando frustrada que não conseguia se lembrar da fisionomia do príncipe. O homem à sua frente a pressionou, lembrando que ela havia trabalhado no retrato dele durante um mês inteiro. Inês, contudo, explicou que o tempo não era garantia de memória e que ela podia contar nos dedos de uma única mão as vezes em que, de fato, viu o príncipe. Acrescentou que ele fora um modelo esquivo e relutante, alguém que parecia fazer questão de esconder o próprio rosto. Tentou justificar sua falta de memória, explicando que só fora capaz de completar aquele retrato anos atrás, graças às descrições detalhadas fornecidas pelas criadas do palácio. O homem, contudo, não pareceu convencido e pressionou um documento contra a mesa com firmeza. Ele rebateu com frieza, apontando que, segundo os registros, ela havia residido no palácio durante a última semana daquela comissão. Nathan Farnese era um homem de aparência severa e calculista, com cabelos curtos e escuros perfeitamente alinhados e um olhar gélido, escondido atrás de um monóculo que apenas reforçava sua postura autoritária. Vestido com um colete impecável e luvas de couro, ele exalava a confiança de alguém que detinha todos os fatos. Inês desviou o olhar, admitindo que havia permanecido no palácio naquela última semana, na esperança de que o príncipe mudasse de ideia e finalmente se deixasse retratar. No entanto, ela confessou com amargura que aquela espera havia sido apenas uma perda de tempo, pois o herdeiro nunca cedeu. Nathan expôs as irregularidades daquela situação. Ele recordou que a família real não havia contratado Inês diretamente, mas sim o mentor dela. Ela estava ali apenas como uma substituta, ocupando um lugar que não era originalmente seu. Ele frisou que a própria jovem mencionara o contato limitado que teve com o príncipe durante sua estadia, sugerindo que por trás daquela comissão artística havia lacunas que Inês ainda não havia explicado totalmente. Ele levantou-se, demonstrando uma impaciência fria. Afirmou suspeitar que aquele interrogatório não levaria a lugar nenhum, já que as respostas dela pareciam apenas circular em torno de memórias vagas e justificativas frágeis. Ao vê-lo se afastar da mesa, uma ponta de esperança surgiu em Inês. Ela o questionou com voz hesitante se aquilo significava que ele finalmente a deixaria ir embora. Contudo, Nathan parou e fixou seu olhar gélido sobre ela, dissipando qualquer ilusão de liberdade. Pronunciando o nome dela com uma autoridade cortante, ele deu seu veredito final. Inês Lavoie não sairia dali até cumprir sua missão. A ordem foi direta e irrevogável. Ela deveria pintar o príncipe. Ordenou que Inês recriasse o retrato original, mas com um desafio ainda maior. Ela deveria pintá-lo como ele seria 10 anos mais velho. Inês, com os punhos cerrados e a voz trêmula, insistiu que não conseguia se lembrar. Nathan, no entanto, aproximou-se com uma frieza que congelou o ar ao redor. Ele afirmou, em um tom carregado de ameaça, que ela ficaria surpresa ao descobrir como a memória funciona a seu favor quando a própria vida está em jogo. Inês estava perdida em suas memórias e no medo do futuro, quando o som de uma dobradiça rangendo a trouxe de volta à realidade. O estalo da porta se abrindo ecoou pelo quarto silencioso, fazendo seu coração disparar contra o peito. Por um instante, ela acreditou que Nathan Farnese havia retornado para cobrar sua promessa ou para proferir novas ameaças. No entanto, o pavor em seus olhos deu lugar a uma surpresa cautelosa. Uma criada entrou no recinto de forma silenciosa.
carregando uma bandeja com o desjejum. Com um tom de voz neutro e profissional, a mulher anunciou que a refeição estava servida. Inês soltou um suspiro de alívio ao perceber que era apenas uma empregada. A mulher, agindo com uma naturalidade desconcertante, avisou que prepararia um banho assim que ela terminasse a refeição. Inês observou a bandeja com incredulidade. Parecia inacreditável que estivessem oferecendo comida quente e cuidados pessoais a alguém que era claramente uma prisioneira. Mesmo diante daquela estranha hospitalidade, Inês sabia que não podia perder o foco. Ela precisava de respostas. Enquanto a empregada se preparava para sair, desejando-lhe uma boa refeição, Inês a interrompeu bruscamente com uma pergunta direta. Queria saber qual era o nome dela. A empregada hesitou por um momento, mas acabou revelando que seu nome era Débora. Aproveitando a brecha, Inês tentou descobrir se tinha permissão para se comunicar com o mundo exterior, pois desejava informar seu mentor sobre sua situação atual. Débora, contudo, foi direta e afirmou que aquilo não era possível. Inês, já esperando aquela negativa, mudou de tática e perguntou ao menos onde elas estavam localizadas. Mais uma vez, a empregada manteve sua postura restrita e declarou que era incapaz de divulgar tal informação. Com uma reverência formal, Débora encerrou o assunto dizendo que sua única instrução era informar que o Sr. Nathan havia solicitado um retrato dela. Isso foi tudo o que ele havia lhe dito. Débora avisou que retornaria em breve e se retirou, fechando a porta com um som seco que ecoou pelo quarto. Sozinha novamente, Inês começou a analisar as poucas informações que havia obtido. Ela notou que, como a empregada se referia ao captor como Sr. Nathan, era provável que ela não tivesse qualquer afiliação com o exército, pois ele era um comandante. Mesmo sendo um pequeno detalhe, Inês sentiu que havia aprendido algo importante. Ela decidiu que não deixaria aquela chance passar e planejou pressionar Débora por mais detalhes enquanto estivesse no banho. O calor da água e o som suave do movimento da banheira ofereceram a Inês um breve momento de alívio físico, mas sua mente continuava trabalhando intensamente. Ela esperava usar aquele momento de proximidade para extrair alguma confissão de Débora, acreditando que a atmosfera relaxante do banho pudesse baixar a guarda da empregada. No entanto, o plano de Inês fracassou antes mesmo de começar. Débora agiu com uma eficiência gélida, realizando suas tarefas de forma tão rápida e mecânica que não deu abertura para qualquer diálogo. Antes que a artista pudesse formular a primeira pergunta, a empregada se retirou do recinto apressadamente, deixando Inês sozinha com seus questionamentos. Inês tentou manter a calma, convencendo-se de que não deveria se desesperar, pois haveria outras chances de agir no futuro. Seu plano era claro: reunir o máximo de informação possível para arquitetar sua fuga daquele lugar. No entanto, as vozes do passado e as ordens do comandante colidiam em sua mente. Ela se lembrou dos gritos de guerra que ecoavam e os soldados que a encontraram para ser interrogada, afirmando que a morte do príncipe Henrique era a única forma de encerrar aquela guerra miserável. Henrique era o último herdeiro vivo do trono e, por isso, Inês fora cercada e questionada sobre qual era sua verdadeira relação com ele. Agora, a voz de Nathan Farnese sobrepunha-se às memórias, repetindo a ordem implacável de que ela pintasse o príncipe. Uma imagem borrada de dois jovens à beira de um lago surgiu em seus pensamentos, lembrando-a de que o destino do reino e do dela estavam mais uma vez amarrados ao mesmo homem. O som da água preencheu o silêncio do quarto enquanto Inês finalizava seu banho. Ao sair, ela caminhou com passos lentos e decididos em direção ao cavalete que a aguardava no centro do recinto. A tela em branco parecia um desafio silencioso. Inês sabia que precisava encontrar Nathan Farnese novamente,
Ela estava determinada a confrontá-lo sobre quais eram os verdadeiros planos dele para o príncipe e para ela mesma após a conclusão daquele retrato. Com os braços cruzados e o olhar fixo no vazio da tela, ela compreendeu que não poderia mais depender de respostas alheias. Ela precisava descobrir a verdade por conta própria, custasse o que custasse. Dias se passaram desde o ultimato e Inês tomou uma decisão inesperada. Ela resolveu não fazer absolutamente nada. Ela concluiu que, se não produzisse o retrato conforme ordenado, Nathan não teria outra escolha senão vir ao quarto encontrá-la pessoalmente. Enquanto aguardava por esse embate, Inês preencheu seu tempo com atividades triviais para acalmar a mente. Ela observava o mundo através da janela e preparava o carvão para seus esboços sempre que a inquietação surgia. Sentada na cama, ela refletiu sobre a ironia de sua situação, percebendo que não tinha tanto tempo livre assim desde o início da guerra. Mergulhou em memórias de anos de trabalho árduo, lembrando-se das palavras amargas de seu mestre, Rodrigo Lasso. Ele costumava afirmar com desdém que uma artista mulher jamais seria capaz de capturar a verdadeira essência do mundo. A entrada de Inês naquele estúdio aconteceu por puro acaso, e Rodrigo não teve muita escolha na época. Os alunos comentavam maldosamente que o mestre havia sido enganado pelo pai de Inês, que apresentou uma obra em seu evento social sem revelar que a artista era, na verdade, uma garota. Apesar do preconceito, Rodrigo nunca a mandou embora. Mesmo a contragosto, ele parecia reconhecer que o talento dela era algo que não podia ser simplesmente descartado. Como a única mulher no estúdio, Inês foi frequentemente negligenciada. Ela vivia entre ser o alvo de fofocas maldosas ou tornar-se completamente invisível para os outros aprendizes. Naqueles dias, ela era limitada a pintar apenas naturezas mortas, mas via naquela restrição uma oportunidade boa demais para ser desperdiçada. A rejeição apenas a encorajou a trabalhar com ainda mais vigor. Inês tomou para si a responsabilidade de limpar o estúdio e organizar os suprimentos do mestre, garantindo seu lugar naquele espaço através do esforço. Do momento em que acordava até a hora em que caía no sono, ela jamais parou de pintar. Um dia, o silêncio do estúdio foi rompido pelo som dos passos de Rodrigo, que parou diante das obras de Inês. Surpresa, ela o observou estudar cada tela com uma intensidade que nunca havia visto antes. O mestre percorreu com os olhos as cores, as formas e o cuidado impecável que ela dedicava não apenas à sua arte, mas também à organização de cada canto do recinto. Após um longo momento de análise, Rodrigo voltou-se para ela com uma expressão renovada. Ele perguntou se ela havia pintado tudo aquilo sozinha e, diante da confirmação tímida de Inês, o reconhecimento finalmente veio. Rodrigo deu um ultimato que mudaria sua trajetória. Daquele momento em diante, ela se sentaria ao lado da janela, o lugar de honra reservado aos melhores artistas. Antes que pudesse processar a mudança, Inês havia garantido seu lugar de direito como a nona pupila do maestro Rodrigo Lasso. No entanto, a felicidade por essa conquista foi curta e amarga. Logo após sua ascensão no estúdio, seu pai faleceu e a morte dele foi rapidamente seguida pelo início devastador da guerra. Sentada à luz da janela, Inês refletiu sobre a ironia de sua trajetória enquanto apontava um lápis. Todas aquelas noites sem dormir em busca de reconhecimento e uma vida inteira alterada pelo conflito pareciam pertencer a outra pessoa. Comparados ao caos e à dor daqueles anos, os dias atuais, mesmo em seu cativeiro, pareciam estranhamente pacíficos. A tranquilidade que Inês tentara manter foi bruscamente interrompida quando seus planos encontraram um obstáculo inesperado. Após vários dias de inatividade e resistência silenciosa,
Débora retaliou com uma severidade implacável. A empregada, agindo sob ordens ou por iniciativa própria, lançou um ultimato gélido. Não serviria mais nenhuma refeição até que Inês pegasse os pincéis e começasse a pintar. Já havia se passado quase uma semana desde o início do cativeiro, e a fome começou a cobrar seu preço. O som do estômago vazio de Inês ecoava no silêncio do quarto, trazendo uma dor física que ela mal conseguia ignorar. Enquanto pressionava a própria barriga, ela sentiu que seu corpo estava começando a consumir a si próprio. Inês jazia na cama enfraquecida, perguntando-se em um sussurro se aquele seria o seu fim. Ela concluiu que, se não quisesse morrer de desnutrição, não teria outra escolha a não ser ceder e começar a desenhar. O cativeiro havia vencido sua teimosia através do cansaço e da fome. Enquanto ela divagava entre a vida e a arte, escutou vozes vindo do lado de fora. O som da porta se abrindo a arrancou de seus pensamentos. Nathan Farnese entrou no quarto, com Débora logo atrás. Ele questionou a empregada sobre a falta de comida, ao que ela respondeu receosa que apenas estava punindo a teimosia da prisioneira. Inês sentou-se bruscamente, o coração disparado ao ver o homem que detinha o seu destino nas mãos. Nathan Farnese manteve sua postura imperturbável, enquanto ordenava que a empregada os deixasse sozinhos. Com uma reverência apressada, Débora obedeceu e se retirou do quarto, fechando a porta com um estalo seco que ecoou pelas paredes de pedra. Ele encarou o cavalete intocado em silêncio. Então, com um tom carregado de desdém, ele perguntou se aquela inércia era a maneira dela de atacá-lo, comentando em seguida que ela estava com uma aparência terrível. Inês, embora enfraquecida, rebateu o insulto, questionando de quem seria a culpa por seu estado. Apesar do confronto, Inês sentiu um estranho alívio com a presença dele, pois finalmente via uma oportunidade de negociar. Inês levantou-se e então disse que os pincéis eram diferentes do que costumava usar. Explicou que no passado pintava com tintas a óleo, mas os instrumentos deixados ali eram destinados à aquarela. Nathan reagiu com impaciência, questionando se ela o havia chamado apenas para tratar de algo que ele considerava trivial. Inês, contudo, manteve sua postura, fazendo-o entender que a arte exigia precisão. Ele retrucou que não estava pedindo por uma réplica exata, mas apenas por uma semelhança que fosse suficiente para ajudá-lo a identificar o príncipe desaparecido. A tensão no quarto atingiu um novo patamar quando Inês, fixando seus olhos no dele, fez a pergunta que a assombrava desde o início. O que ele faria com o príncipe assim que o encontrasse? Nathan não hesitou. Com um olhar gélido e desprovido de qualquer remorso, ele proferiu a sentença final em um tom baixo e cortante. Acabaria com a vida do príncipe. O corpo de Inês congelou e ela engoliu em seco. Diante da confissão de que ele pretendia assassinar o príncipe, Inês virou o rosto, desviando o olhar. Ela afirmou com firmeza que aquele era o motivo perfeito para não pintá-lo. Jamais permitiria que sua memória falha enviasse uma alma inocente para a morte. Nathan, no entanto, não se deixou abalar pela retidão moral dela. Ele avançou um passo, questionando com frieza se ela acreditava que ele não a mataria também caso continuasse a resistir. A acusou de estar apenas desperdiçando seu tempo, apontando que a tela em branco era a prova de que Inês não possuía a menor intenção de colaborar. Fixando o olhar nela, ele disparou uma afirmação diante das atitudes dela, que ela não queria pintar o príncipe porque queria protegê-lo. Inês abaixou a cabeça por um momento, afirmando que não possuía um patriotismo tão fervoroso a ponto de sacrificar a própria vida por um príncipe que mal conhecia. Ela tentou manter a postura, mas Nathan aproximou-se de forma invasiva, segurando-a com força. Com um sorriso cínico, ele sugeriu que talvez houvesse um motivo diferente para a resistência dela.
Especulou se Inês não havia se apegado emocionalmente ao herdeiro durante as sessões de pintura no palácio. Embora Inês tentasse se convencer de que ele estava apenas jogando com sua mente, a agressividade de Nathan escalou rapidamente. Ele proferiu insultos vulgares, questionando se ela havia se envolvido intimamente com o príncipe e insinuando que ela passava menos tempo diante da tela e mais tempo escalando-o como uma árvore. Consumida pela raiva e pela humilhação, Inês não encontrou palavras para responder. Em um gesto instintivo de desprezo absoluto, ela o empurrou, selando qualquer chance de um diálogo civilizado. Nathan soltou uma risada seca, mantendo uma calma perturbadora. Ele comentou com uma voz carregada de ironia que era lamentável ver uma artista tão refinada descer a um nível tão baixo. Inês, sem recuar, respondeu que não conseguia evitar tal comportamento quando estava cercada por escórias como ele. A provocação, no entanto, pareceu surtir o efeito contrário ao desejado. Nathan sorriu de forma sombria e afirmou que aquilo era exatamente o que ele precisava. Em um movimento brusco e inesperado, ele a imobilizou com uma rapidez que a deixou sem fôlego. O olhar de Nathan tornou-se predatório, transformando a sala em um cenário de perigo iminente. O grito de Inês pedindo para que ele se afastasse foi abafado antes mesmo de terminar. Nathan a calou com um beijo súbito, ignorando completamente sua resistência. Pega de surpresa, ela tentou se debater, seus sons de protesto tornando-se apenas murmúrios sufocados contra os lábios dele, enquanto ele a mantinha presa contra o próprio corpo. Apesar de toda a sua determinação anterior, viu-se incapaz de se soltar e relaxou em uma situação que fugia totalmente ao seu controle. Ao ver que ela estava afundada naquela sensação, Nathan afastou-se subitamente. Ofegante e trêmula, Inês tentava recuperar o fôlego enquanto ele a observava com uma frieza renovada. Nathan declarou que havia mudado de ideia e que voltaria no dia seguinte. Fosse através de uma pintura ou de qualquer outra forma, ele esperava obter exatamente o que queria. Antes de sair, ele retirou um lenço do bolso e, em um gesto que misturava escárnio e uma estranha concessão, ofereceu-o a Inês, dizendo que ela parecia precisar daquilo. Inês permaneceu em silêncio enquanto ouvia os passos dele se afastarem e o som da porta sendo trancada mais uma vez. Sozinha, com a respiração ainda pesada e o corpo trêmulo, ela amaldiçoou aquele homem por tudo, mas principalmente pelo efeito que ele tinha deixado em seu corpo. Naquela noite, além de seu corpo, a mente de Inês reagiu ao que Nathan havia feito. Ele invadiu os sonhos dela com a mesma prepotência e intensidade, fazendo com que ela acordasse em um susto, com a respiração pesada. A mente de Inês se tornou um caos. Sentindo o rosto arder de vergonha, ela se questionou o que havia de errado consigo mesma. Ter um sonho daqueles já era ruim o suficiente, mas o fato de ser logo com ele tornava tudo uma verdadeira catástrofe pessoal. As lembranças do dia anterior insistiam em assombrá-la. Aquele toque, aquele beijo inesperado, tudo parecia um erro que ela não conseguia parar de repetir em sua mente. Tentava encontrar um culpado, colocando o peso de tudo no acaso dos eventos do dia anterior, apenas para não ter que encarar a própria vontade. Mas quando lembrou que ele prometeu voltar no dia seguinte, ela percebeu que fugir dele era muito mais fácil do que fugir do que sentia quando ele estava por perto. Ela sabia que ele estava desconfiado e, para não ser pega, decidiu fingir que estava super focada na pintura. Tudo seria uma grande fachada, só para que ele parasse de fazer perguntas e a deixasse em paz de uma vez por todas. Mas, se havia uma confissão que Inês tinha que fazer, era que ela havia mentido para Nathan Farnese. Como se fosse possível ela um dia esquecer o rosto daquele príncipe irritante. 10 anos atrás, Inês foi chamada ao palácio de Vertone para fazer o retrato do príncipe.
Após longas horas de espera, uma empregada surgiu pedindo desculpas pela insistente recusa do jovem em recebê-la. Inês respondeu que não havia necessidade de desculpas, mas alertou que o aviso era claro. Se ele não aparecesse no dia seguinte, ela seria obrigada a contar para o seu mestre o verdadeiro motivo de tanto atraso. A tensão no ar era evidente, e a resposta veio logo em seguida. O recado seria entregue sem falta para Sua Alteza. 10 anos atrás, seu professor Rodrigo Lasso enviou Inês em seu lugar para fazer a pintura do príncipe Henrique. Muitos poderiam se perguntar por que ele tinha deixado uma tarefa tão importante logo nas mãos de sua aluna, mas a resposta era muito mais simples do que parecia. No fundo, Rodrigo apenas sentia pena daquele pobre príncipe. Os pais de Henrique, o rei e a rainha Pantoja IV, tinham morrido em um acidente trágico. Na época, ele tinha apenas 2 anos de idade, e foi por isso que seu tio, o Duque Bispal, acabou subindo ao trono no lugar dele. Como ele sabia que o mundo inteiro estava de olho, ele não teve escolha a não ser adotar o príncipe Henrique. Mas as coisas mudaram quando ele finalmente teve um filho biológico. A partir dali, a existência do príncipe passou a ser apenas uma pedra no sapato dele. Henrique era praticamente um prisioneiro dentro de sua própria casa. Ele só era mantido por perto para manter as aparências diante de todos. Mas, assim que ele completou 15 anos, foi mandado embora para se casar com uma mulher em um país estrangeiro. Enquanto deixava o palácio, Inês não conseguia parar de pensar que aquele casamento era apenas uma desculpa para se livrarem do príncipe de uma vez por todas. Fazia sentido agora o motivo dele estar evitando ela nos últimos dias. Ela não podia culpar o seu mestre por não querer pintar um retrato para um casamento de fachada, mas achava muito curioso como ele ficava revoltado só de pensar no príncipe sendo mandado embora para se casar. Afinal, ela sabia que aquilo não era novidade no mundo em que viviam. Inúmeras princesas já tinham passado por isso e suportado esse mesmo destino por muito tempo. De repente, ela parou no meio do caminho, pois um aviãozinho de papel passou zunindo por cima de sua cabeça e pousou bem na frente dos seus pés. Ela pegou o papel do chão, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas assim que abriu o aviãozinho, seus olhos se fixaram naquelas palavras. A mensagem era curta e bem clara. Vá embora. Alguém não a queria por perto e não estava nem um pouco preocupado em esconder isso. Ela olhou para a direção de onde o aviãozinho veio. Sabia que o quarto do príncipe ficava bem ali, no 2º andar daquele prédio. Inês largou abruptamente sua mala com os materiais, olhou determinada para a janela e guardou o bilhete no bolso. Ela até tinha a intenção de ir embora em silêncio, sem causar nenhum alvoroço. Mas, depois de tudo o que aconteceu, ela mudou de ideia rapidamente. Não ia mais deixar que ele a fizesse de boba e agora estava decidida a enfrentar a situação. Para alcançar o seu objetivo, ela começou a subir em uma árvore próxima. Enquanto escalava, lembrou que era melhor nisso em sua cidade natal. Com movimentos ágeis, ela subiu pelos galhos até conseguir uma visão clara da janela do 2º andar. Suas pernas tremeram e o medo bateu forte. Lembrou que fazia muito tempo desde a última vez que tinha escalado uma árvore, mas já era tarde demais para voltar atrás. A janela estava logo ali, ao alcance de suas mãos. Com um movimento brusco, ela se jogou para dentro, caindo no chão do quarto com todo o barulho do mundo, bem na frente de uma silhueta de alguém que se assustou. A queda tinha sido feia, e ela ainda reclamava de dor enquanto tentava se situar. Foi quando ela sentiu um movimento no quarto e seus olhos se cruzaram com os dele. Ali, deitado de forma relaxada em um sofá, estava o príncipe. Ele era dono de uma beleza quase irreal, com longos cabelos loiros que brilhavam à luz da tarde e um olhar esverdeado profundo, mas que carregava uma certa melancolia. No susto, ela rapidamente tentou ajeitar as roupas, morrendo de vergonha pela entrada desastrosa.
O príncipe apenas a observava, parecendo surpreso por ter sua leitura interrompida por alguém que acabara de cair do céu, ou melhor, da janela de seu quarto. Ela tentou manter a compostura e se apresentou formalmente como Inês Lavoie, explicando que estava ali para pintar o seu retrato. Mas o príncipe não facilitou. Com um sorriso sarcástico, ele perguntou se ela não tinha visto o bilhete ou simplesmente se não sabia ler. Inês engoliu em seco e respondeu que apenas faria um esboço rápido naquele dia. Enquanto o observava, ela pensou que, se ele fosse alguém com autoridade de verdade, aquela invasão seria impensável. Mas, como ele era um príncipe sem poder, até uma artista desconhecida como ela não o levava a sério. Como esperado, ele não fez nenhum escândalo. Parecia bem ciente do seu lugar insignificante no mundo. Sem perder mais tempo, tirou um caderno e um lápis do bolso e pediu que ele ficasse confortável, começando a desenhar os primeiros traços. O príncipe comentou que estava esperando por Rodrigo Lasso, e ela explicou que era apenas sua aluna. Ele soltou um comentário irônico, perguntando se o mestre não queria desperdiçar o tempo dele com um príncipe esquecido. Inês ficou em silêncio, apenas ouvindo, enquanto ele passava a mão pelos cabelos e dizia que ela não precisava responder se não quisesse. Mas, enquanto ela o observava para começar o desenho, Inês percebeu algo inevitável. Desde o momento em que ela bateu o olho no maxilar dele, naqueles olhos, ela soube que ele era por si só uma verdadeira obra de arte. Agora entendia por que o palácio tinha pressa em casá-lo, em vez de deixá-lo apodrecer ali dentro. Ela sentia um nó no estômago ao perceber o quanto ele era jovem e o quanto ele era bonito. Quando ela deixou escapar um elogio, dizendo que ele era lindo, o príncipe respondeu com uma amargura cortante. Para ele, sua beleza era apenas uma maldição. Dizia que, se fosse feio, ninguém perderia tempo dando atenção a ele. Ela tentou ser gentil, sugerindo que talvez ele fosse mais feliz em sua nova vida após o casamento. O príncipe apenas fechou o livro com um toque seco e murmurou que entendia. Sem querer prolongar aquela conversa dolorosa, ele se deitou e cobriu o rosto com o livro, deixando Inês ali, sozinha com seus desenhos e com o silêncio pesado daquele quarto. Ela suspirou, pensando no quanto ele estava sendo infantil ao fugir da conversa daquele jeito. Mas, no fundo, ela falava sério. Sabia que seria 1000 vezes melhor para ele deixar aquele país do que passar o resto da vida pisando em ovos no palácio. Ela tentou retomar o trabalho e pediu com gentileza para que ele tirasse o livro do rosto. O príncipe, sem se mexer, perguntou se ela estava tão ansiosa assim para ver o rosto dele. Inês rebateu logo em seguida, questionando como ele esperava que ela o desenhasse daquele jeito. Ele ainda teve a audácia de dizer que talvez ela não fosse uma artista tão boa quanto pensava. Inês respirou fundo para não perder a paciência. Já que ele não ia colaborar com o rosto, ela decidiu que começaria desenhando o corpo dele mesmo. Inês continuou desenhando enquanto o príncipe parecia ter caído em um sono profundo. Como já estava quase terminando o esboço, ela pensou que aquela era sua grande chance. Aproximou-se devagar, tentando ser o mais silenciosa possível, e começou a deslizar o livro para longe do rosto dele. Mas, num movimento brusco, ele segurou o pulso dela com força, revelando que não estava dormindo coisa nenhuma. Antes que ela pudesse reagir, ele a puxou para perto, deixando-a sem saída. Com um olhar intenso, o príncipe fez uma proposta ousada. Pediu que ela o beijasse e, em troca, ele prometeu que seria o modelo dela pelo tempo que ela quisesse. Inês percebeu que ele estava fingindo sono o tempo todo. Ela pensou que talvez ele estivesse sendo insuportável apenas para tentar afastá-la, mas ela não era do tipo que caía nesses truques. No entanto, ao olhar para ele, ela não pôde negar. Ele era o sonho de qualquer pintor se tornando realidade. Arriscadamente, Inês perguntou se ele faria o mesmo pedido de um beijo caso seu mestre tivesse vindo no lugar dela. Henrique riu, dizendo que se fosse o mestre, ele chamaria os guardas na mesma hora.
Ela sabia que aceitar um favor de um príncipe tinha seus riscos, mas naquele dia, o seu desejo de pintar aquele jovem arrogante era maior do que qualquer outra coisa. Então, ela tomou sua decisão. Para manter os lábios dele ocupados e garantir que ele posasse para ela, Inês se entregou àquele momento. No fim das contas, ela cedeu aos seus lábios e, em troca, o príncipe foi dela durante todo um mês. Débora avisou que o Sr. Nathan voltaria naquela noite para conferir o progresso. O alerta era claro. Se ele não ficasse satisfeito, certamente faria algo impensável. Mas a determinação de Inês só tinha aumentado desde o encontro do dia anterior. Ela não entregaria o verdadeiro retrato do príncipe para ele de jeito nenhum. Não conseguia perdoar o comportamento grosseiro do comandante e, lá no fundo, odiava o fato de ter sentido um calafrio com o toque dele. Decidida a não facilitar as coisas, ela começou a desenhar um homem loiro genérico qualquer, só para ver qual seria a reação de Nathan. Ela queria fazê-lo perder tempo, mesmo sabendo que descobriria o seu verdadeiro destino assim que ele percebesse que o retrato que ela pintou era falso. O quarto estava mergulhado no silêncio ao cair da tarde, e Inês já tinha se recolhido, tentando encontrar algum descanso. Mas a paz durou pouco. O som da porta se abrindo e o ranger da madeira anunciaram que ela não estava mais sozinha. Nathan entrou no quarto sem ser convidado e, com um tom de voz calmo, mas carregado de malícia, comentou que ainda era muito cedo para ela estar na cama. Inês sentiu um calafrio e se encolheu sob os lençóis enquanto ele se aproximava. Nathan não perdeu tempo e logo fixou os olhos no cavalete, analisando o esboço que ela tinha deixado à mostra. Com um movimento brusco, ele arrancou o cobertor dela, forçando-a a encará-lo, e comentou com um tom frio que, pelo visto, ela finalmente tinha feito algum progresso. Inês não conseguia acreditar em tamanha audácia. Ela exigiu que ele saísse dali imediatamente, sentindo o peso daquela presença invasiva em seu momento de vulnerabilidade. Um pensamento martelava em sua mente. Por que ele não podia simplesmente verificar o trabalho e deixá-la em paz? A insistência dele a deixava sufocada. Nathan, no entanto, parecia ignorar completamente os seus protestos. Com uma calma perturbadora, ele se sentou ao lado dela na cama, dominando o espaço. Sem alternativas e querendo encerrar aquele confronto, Inês cedeu. Ela declarou que ele tinha vencido e prometeu que faria o retrato, desde que ele a deixasse sozinha. Mas, antes que ela pudesse se afastar, ele agiu. Nathan segurou o tornozelo dela com firmeza, impedindo qualquer movimento. O toque dele era carregado de uma possessividade silenciosa, enquanto ele deslizava o polegar pela pele dela. Inês travou, sentindo que, naquele jogo de poder, as regras de Nathan eram muito mais perigosas do que ela imaginava. Ela não se intimidou e lançou a pergunta que estava presa em sua garganta. Será que o que ele buscava não era uma pintora, mas sim alguém para ocupar um lugar muito mais íntimo em sua vida? Nathan apenas encarou, avisando que aquela língua afiada ainda colocaria em sérios problemas. Ele confessou, em um tom quase divertido, que era justamente essa resistência nela que o atraía. Inês sentiu o sangue ferver. Ela deixou claro que não tinha o menor interesse em se envolver com seu captor, mas Nathan não aceitou a resposta. Ele exigiu que ela parasse de fingir inocência, alegando que foi ela quem o provocou. Para ele, Inês era a única responsável por fazê-lo ir até ali àquela hora, apenas para descobrir que estava sendo enganado com um trabalho falso. Nathan continuou a pressão, perguntando o que mais havia ali para ele além dela e daquela tela. Ele apontou para o esboço, lembrando que da última vez que esteve no quarto, a tela estava completamente em branco. Para ele, o fato de o trabalho ter surgido do nada era a prova de que ela estava escondendo algo. Inês tentou se defender, alegando que o progresso demorou porque os pincéis que estava usando eram diferentes e precisava se adaptar. Nathan soltou uma risada seca,
dizendo que aquela era uma desculpa absurda e que ambos sabiam disso. Inês sentiu o suor frio escorrer. Percebeu que ele não estava acreditando em uma palavra sequer. Aquela conversa não estava levando a lugar nenhum, e o cerco em volta dela só parecia apertar a cada segundo. Inês foi direto ao ponto. Precisava de respostas. Quando Nathan perguntou sobre o que ela estava falando, Inês foi direta. Queria saber por que ele estava procurando pelo príncipe Henrique. O comandante ficou em um gélido silêncio. Henrique era um príncipe esquecido, alguém que estava desaparecido há anos. Ela começou a questionar as intenções de Nathan. Mesmo que ele estivesse tentando eliminar qualquer ameaça ao poder atual, ir atrás de alguém que o mundo já tinha esquecido parecia um exagero perigoso. Mas Nathan não demonstrava piedade. Com um olhar fixo e uma voz carregada de frieza, ele confessou seu verdadeiro objetivo. Ele queria encerrar de uma vez por todas a história do príncipe caído, garantindo que ele nunca mais fosse encontrado. Inês sentia que aquele homem era um verdadeiro mistério. Ele se aproximou mais, quebrando qualquer barreira de espaço pessoal. O coração dela disparou, mas não era de admiração. Era o puro instinto de sobrevivência gritando que Nathan era alguém perigoso. Ela tremia enquanto ele se mantinha ali, imóvel e observador. Inês simplesmente não conseguia entender o que passava pela cabeça dele. Por que Nathan a olhava com tanta intensidade, como se estivesse tentando ler cada um de seus segredos? Enquanto ele a segurava com firmeza, uma dúvida angustiante tomava conta dela. Ela era apenas uma pintora, uma peça comum naquele tabuleiro. Então, por que ele parecia tão obcecado em mantê-la sob seu controle? O que Nathan realmente queria extrair dela? Inês respirou fundo com uma coragem gelada. Então perguntou sem rodeios se ele pretendia acabar com a vida dela caso ela resistisse, ou se a pouparia caso ela aceitasse as condições dele. Nathan apenas sorriu de canto, comentando que ela finalmente estava aprendendo a jogar o jogo. Ela não sabia quais eram as reais intenções daquele homem, mas uma coisa era certa: sua prioridade número 1 era garantir a própria sobrevivência. Desde que se lembrava, ela nunca parou de pintar. Em um mundo dominado por pintores homens, ela teve que ser 2 vezes melhor e aceitar encomendas que outros considerariam perigosas ou indignas. Ela fez tudo isso porque queria deixar o seu legado e ser reconhecida por seu talento. E, exatamente por esse motivo, Inês Lavoie não aceitaria um fim precoce. Ela precisava continuar viva, custasse o que custasse, para que sua arte nunca fosse esquecida. Então, Inês tomou sua decisão. Se aceitar as condições de Nathan era o único caminho para garantir que ela continuasse viva, então que assim fosse. Com um olhar fixo e o coração pesado, ela aceitou o acordo. Ela perguntou com a voz firme apesar do medo se ele pretendia mantê-la sob seu controle até se sentir satisfeito. Nathan, com a frieza de quem já esperava por aquilo, apenas confirmou que ela não estava errada. Para Inês, aquele momento era uma amarga repetição do passado. Era como se ela estivesse voltando 10 anos no tempo, quando teve que fazer um sacrifício semelhante para o príncipe. Mas Nathan não era Henrique. Enquanto ele a envolvia nos braços e tomava seus lábios em um beijo avassalador, ele deixou um aviso sombrio, que as coisas não seriam tão simples quanto ela imaginava. Inês sabia que estava entrando em um labirinto perigoso, onde cada passo poderia ser o último, mas sua vontade de sobreviver e deixar sua marca no mundo era maior do que qualquer receio. Então, entregou seu corpo a ele. No dia seguinte, o silêncio do banho era o único refúgio de Inês. Enquanto Débora a ajudava, ela sentia o peso de tudo o que tinha vivido. Inês se perguntava se a vida de fugitiva finalmente tinha cobrado seu preço, já que seu corpo parecia estar reagindo ao estresse constante de formas que ela não podia ignorar. Mas, em meio ao caos, ela tentava ver o lado positivo.
Pelo menos não precisaria lidar com as consequências ainda maiores de suas escolhas. O clima ficou tenso quando Inês questionou Débora sobre os motivos que a levaram a aceitar aquele acordo com o comandante. Débora, sempre profissional e distante, cortou o assunto imediatamente, dizendo que aquilo não era da conta dela. Inês percebeu que a empregada não queria ouvir as verdades sobre o que acontecia naquele local, talvez por medo de descobrir o lado sombrio de seu mestre. Ela não queria sobrecarregar Débora com seus problemas, mas havia uma verdade que ela precisava tirar do peito, uma certeza que a corroía por dentro. O mestre de Débora tinha mentido para ela, e aquela mentira mudaria tudo. Na noite anterior, após o corpo de ambos se unirem em desejo, as cartas finalmente foram colocadas na mesa. Nathan afirmou com uma calma desconcertante que nunca teve a real intenção de tirar a vida de Inês. Ele confessou que, embora vivesse em um mundo de violência, só recorria ao extremo quando era estritamente necessário. Inês, ainda processando tudo, o chamou de trapaceiro por ter usado medo para conseguir o que queria. Nathan não negou. Com um sorriso de quem conhece bem a natureza humana, ele perguntou se ela não concordava com seus métodos. Ele se aproximou novamente, deixando claro que, naquele jogo de interesses, colocar a vida dela em risco era apenas a forma mais rápida e eficaz de conseguir exatamente o que ele desejava. Deixou claro que ela não sairia dali até que o príncipe Henrique estivesse em suas mãos. Então, fez uma proposta direta. Se ela aceitasse ficar com ele todas as noites, ele poderia libertá-la assim que se cansasse dela. Inês rebateu, dizendo que aquilo era como uma sentença de prisão perpétua, já que ninguém sabia se o príncipe estava vivo ou onde encontrá-lo. Para tentar convencê-la, Nathan decidiu melhorar o acordo, prometendo que, enquanto estivesse ali, ela teria total liberdade para pintar o quanto quisesse. Inês refletia sobre o destino do príncipe Henrique. Como o reino de Vertone não existia mais, o príncipe não tinha para onde voltar. Ele havia sido condenado às sombras, como se nunca tivesse existido. Para ela, aquilo era o mesmo que dizer que Henrique não passava de uma lembrança perdida no tempo. Mergulhada em seus pensamentos durante o banho, Inês comentou com Débora que sentia que nunca conseguiria sair daquele lugar. No entanto, a empregada a surpreendeu ao dizer que aquilo não era verdade. Revelou que, em breve, Inês seria transferida para uma propriedade na capital, pois as acomodações atuais eram consideradas simples demais para ela. Inês ficou indignada por Nathan não ter mencionado a transferência antes. Ela ironizou a situação, perguntando se estava sendo promovida de prisioneira para algo mais íntimo. Débora, mantendo a calma, aconselhou Inês a não zombar da situação, sugerindo que, se ela conseguisse conquistar o afeto do comandante, teria um futuro brilhante pela frente. Inês, no entanto, deu um sorriso irônico. Lembrou-se de um conselho valioso de seu mentor: nunca se case se quiser continuar sendo uma pintora. Ela temia perder sua identidade e seu nome para sempre, assim como aconteceu com outras mulheres antes dela. Olhando para trás, ela percebeu que seu maior erro foi ter aceitado pintar o retrato daquele príncipe esquecido no lugar de seu professor. O dia de sua transferência havia chegado. O trajeto foi marcado pelo som constante das rodas da carruagem contra o calçamento. Inês observava a janela, esperando ser levada para alguma propriedade isolada e escondida, longe de olhares curiosos. Mas, para sua surpresa, ela percebeu que estava entrando no coração da capital. Ao chegarem, Débora anunciou o fim da viagem. Inês desceu da carruagem ainda tentando entender a situação. Aquele não era o tipo de lugar onde se esperaria encontrar apenas uma residência comum. Foi então que ela ergueu os olhos e o choque foi imediato. Diante dela, imponente e grandioso, estava ninguém menos que o próprio Palácio Imperial. Débora explicou que, como o lugar estava vago, eles o usariam por enquanto. Inês não pôde deixar de pensar que usar era apenas um jeito educado de Nathan dizer que estava saqueando a propriedade de outra pessoa.
Elas começaram a caminhar por um jardim que parecia estranhamente familiar. O coração de Inês disparou. Se sua memória não a estivesse enganando, aquele caminho levava a um lugar que ela conhecia bem demais. Quando Débora finalmente parou e anunciou que ali seria sua nova moradia, Inês ficou sem fôlego. Era o palacete de Henrique. Tudo parecia congelado no tempo, exatamente como estava há anos. Com as mãos trêmulas, ela se perguntou qual seria o verdadeiro propósito de Nathan ao trazê-la de volta para aquele lugar carregado de lembranças. Nathan já a esperava no palacete. Com um sorriso calmo, ele deu as boas-vindas e ordenou que os guardas os deixassem a sós. Inês observou o lugar, notando que, apesar do luxo, algo estava errado. Nathan expressou o desejo de que o quarto fosse do agrado dela, mas Inês foi direto ao ponto. Ela queria saber por que todas as janelas estavam barricadas. Com um som irônico, Nathan explicou que não poderia arriscar que ela tentasse escapar descendo pelas árvores. Inês, mantendo a postura, apenas respondeu que não possuía tal talento para fugas mirabolantes. O clima de prisão dourada estava mais nítido do que nunca. Ela estava de volta ao passado, mas agora sob a vigilância constante de Nathan. Ele comentou que os seres humanos eram capazes de qualquer coisa quando suas vidas estavam em risco. Enquanto esperava que Inês não estivesse muito cansada da viagem, ela respondeu com frieza, dizendo que nada em seu estado deveria preocupá-lo. Nathan notou a agressividade no tom dela, e Inês não hesitou em lembrá-lo de que não estava ali por escolha própria. Ela tocou nas barras de ferro das janelas, comentando sobre o grande trabalho que ele teve para instalá-las apenas para garantir seus momentos a sós. Nathan se aproximou, dizendo que ela estava enganada. Com um sorriso cínico, ele afirmou que a trouxe para aquele palácio apenas por sua própria conveniência. Afinal, ele não pretendia viajar grandes distâncias toda vez que decidisse exigir a presença dela. Inês tentou resistir, mas a força dele era inegável. Nathan declarou friamente que deveria ter acesso total a ela a qualquer momento que desejasse. Ignorando seus protestos, ele deu uma ordem direta. Exigiu que ela se preparasse para ele ali mesmo. Com um olhar carregado de possessividade, ele lembrou as próprias palavras de Inês, afirmando que, assim como ela havia sugerido, ele estava apenas em busca de seu próprio divertimento. Inês sentia cada grama do peso daquele acordo. Enquanto retirava as roupas, se preparando para cumprir sua parte do pacto, um pensamento doloroso a atravessava. Por mais terrível que fosse aquela situação, ao menos ela não estava nos aposentos pessoais de Henrique. Para ela, seria um martírio insuportável estar naquele quarto, o lugar que guardava suas lembranças mais profundas dele. Nathan a observava em silêncio, com um olhar que parecia devorar cada detalhe de sua resistência. Inês tentava manter a dignidade, enquanto sentia que sua liberdade era agora uma moeda de troca em um jogo cruel. Ao final, quando o silêncio finalmente retornou ao quarto, apenas uma coisa ecoava na mente de Inês. Ela fechou os olhos e, por um instante, a realidade pareceu desaparecer. Tudo o que ela conseguia ouvir, repetindo-se como um fantasma do passado, era o som daquela voz chamando seu nome. As lembranças daquele tempo invadiam a mente de Inês. Para um jovem príncipe que passava seus dias mergulhado no tédio, aquela garota que surgiu de repente, caindo pela sua janela, foi uma verdadeira fonte de intriga. Mas a convivência entre os dois estava longe de ser tranquila. Henrique era um modelo exigente. Ele não hesitava em riscar os esboços dela com um X vermelho e ordenar que refizesse tudo. Inês, já exausta, questionava quantos desenhos mais teria que fazer, já que estava chegando ao 10º esboço seguido. Com um sorriso convencido, o príncipe apenas dizia para ela encarar aquilo como prática. Indignada, ela perguntava como ele podia julgar uma pintura antes mesmo de ser colorida. Mas Henrique tinha a resposta na ponta da língua.
Para ele, bastava olhar para as linhas para saber que aquele desenho não chegava nem perto da beleza do modelo real. Ela levou a mão à testa, suspirando cansada. Uma semana se passou e ela tinha certeza de que Henrique estava apenas brincando com ela, mas no fundo, ela sabia que ele tinha razão. Ela ainda não tinha conseguido capturar nenhuma fração da verdadeira beleza dele em seus esboços. Henrique se divertia com a situação, cantarolando enquanto ela se afundava em raiva e frustração, tentando encontrar o ângulo perfeito. Mas ela logo percebeu que aquele trabalho não era apenas sobre arte. O retrato que ela estava pintando seria exibido em um evento crucial, o leilão de casamento do príncipe. Ela sentiu um aperto no peito ao entender a gravidade da situação. A beleza de Henrique, que ela tanto lutava para pintar, poderia ser a sua própria ruína. Com o quadro finalizado, pessoas de todos os lugares lutariam desesperadamente para dar o lance mais alto por ele. Percebeu que Henrique havia parado de se mover, perdido em seus próprios pensamentos. Ela sabia que precisava dizer algo, mesmo odiando tocar em um ponto tão sensível. Para ela, era melhor ser direta agora do que ser obrigada a refazer o desenho pela 11ª vez, caso ele não ficasse satisfeito. Henrique se aproximou lentamente, cada passo ecoando no silêncio do ateliê. Inês sentiu a tensão aumentar quando ele parou bem na sua frente. Por um momento, ela se perguntou se tinha sido presunçosa demais ao falar daquela forma com o príncipe, temendo a reação dele diante de sua fraqueza. O silêncio tomou conta do ateliê, enquanto Inês esperava uma resposta, mas ela não veio. Ela olhou confusa na direção dele. Henrique olhou para a janela, observando os jardins ensolarados, e confessou com amargura que tudo aquilo deveria ter sido dele. Se seus pais não tivessem morrido de forma tão trágica e sem sentido, sua realidade seria outra. Ao olhar para Henrique, Inês percebeu que, apesar do título de príncipe, ele buscava apenas por simpatia, agindo como qualquer outro garoto de sua idade. Quando ele perguntou se ela sabia o que era perder tudo, a resposta dela foi seca e direta. Não, ela não sabia. Inês explicou que nunca teve nada para começar, então não tinha como entender aquela perda. Henrique, surpreso, questionou se ela não tinha ao menos a sua arte. Ela confirmou que sim, mas lembrou que foi justamente o seu talento e sua arte que acabaram se voltando contra ela, colocando-a naquela situação perigosa. Inês relembrou a obra-prima de seu mentor Rodrigo, intitulada O Divino Castrato. A pintura era um registro contundente de uma prática antiga, onde homens eram sacrificados para manter notas agudas em corais, em um esforço para excluir as vozes femininas. Naquela época, a obra causou uma verdadeira sensação. Isso porque acreditava-se que a arte deveria servir, antes de tudo, para retratar o divino. Para Inês, aquela tela não era apenas tinta, era o testemunho de como o mundo usava o talento e a beleza para moldar a realidade de forma cruel. Inês contou que seu mentor costumava dizer que uma pintora jamais capturaria a essência do mundo. Intrigado, Henrique perguntou como então ele a aceitou como aluna. Inês sorriu, explicando que, por sorte, ele viu sua pintura antes de saber quem ela era. Ele questionou como ela pretendia sobreviver como artista sem qualquer reconhecimento. E a resposta de Inês foi audaciosa. Ela faria o mesmo que fez com seu mestre. Ninguém saberia que era uma mulher por trás das telas. Para ela, pinceladas dinâmicas e ousadas seriam o suficiente para convencer o mundo de que as obras eram feitas por um homem. Henrique perguntou se ela realmente pretendia viver nas sombras, e Inês confirmou. Se esse fosse o único caminho para ter seu talento reconhecido, ela aceitaria o sacrifício. Então, ele questionou se aquilo não era somente ela fugindo. Inês respondeu com um sorriso amargo. Explicou que ninguém escolhe ser covarde por vontade própria. Inês decide então abrir o jogo e contar por que realmente aceitou aquele trabalho. Ela relembrou que seu mentor tinha muitos alunos, mas quando ele pediu um voluntário para realizar uma encomenda em seu nome,
O silêncio tomou conta da sala. Ninguém levantou a mão. Essa tem sido a história da vida de Inês. Ela sempre acaba com o trabalho que ninguém mais quer fazer. Ela carrega o peso, faz o esforço, mas, no fim das contas, não recebia reconhecimento algum por isso. Embora os alunos veteranos tivessem inicialmente desprezado a comissão para pintar o retrato de Henrique, assim que a tarefa foi delegada a Inês, eles subitamente mudaram de ideia e decidiram que ela não tinha competência para tal trabalho. Para Inês, aquela era uma situação irônica. Henrique podia ser o príncipe que caiu em desgraça, mas ele ainda era um homem poderoso. Ela sabia que, assim que ele deixasse o Império Vertone, o mundo estaria aos seus pés e sua posição estaria garantida, independentemente de onde fosse. Enquanto isso, Inês sentia que não tinha lugar algum no mundo. Ela carregava a arte nas mãos, mas não possuía o privilégio de um título ou de um futuro assegurado. Por esse motivo, ela não sentia piedade dele. Afinal, em termos de sobrevivência, Henrique ainda estava em uma posição muito superior à dela. Ela decidiu que era hora de encerrar o dia de trabalho e começou a guardar seus materiais, avisando que iria embora. Antes de partir, deu um aviso claro a Henrique. A próxima visita seria a última. Ela não aceitaria mais atrasos e deixou implícito que, se o trabalho não fosse concluído, o problema não seria a tela, mas sim a própria pintora que precisaria ser substituída. No entanto, quando Inês se preparava para sair, Henrique a impediu. Ele ordenou que ela parasse e, para a surpresa dela, pediu que o beijasse novamente. Inês ficou sem reação, questionando o que ele queria dizer com aquilo. Com um toque audacioso, o príncipe alegou que o trabalho de modelo estava se arrastando por tempo demais e que, por isso, ele esperava receber uma compensação adicional pelo seu esforço. Inês ficou em silêncio, mas não recuou. Ela deu um passo à frente. Aproximou-se o suficiente para que ele sentisse sua determinação. Em um sussurro carregado de ironia, ela afirmou que não ficaria surpresa se, após ver o resultado final de sua obra, ele pedisse favores ainda mais absurdos. Ela deixou claro que conhecia bem o tipo de jogo que ele estava tentando fazer. Sem dar tempo para uma resposta, Inês se afastou e reafirmou seu compromisso profissional. Avisou que voltaria no dia seguinte, no mesmo horário, para finalizar o que haviam começado. Mas houve um ultimato. Se Henrique não aparecesse, ela consideraria o contrato encerrado e levaria o caso diretamente aos seus empregadores. Naquele momento, ficou claro que, embora ele fosse o príncipe, era Inês quem estava no controle da situação. Apesar das palavras firmes que haviam trocado, Inês sabia que o príncipe estaria lá no dia seguinte. Para ela, a impulsividade de um jovem era algo tão previsível quanto o nascer do sol. E, de fato, quando as portas do ateliê se abriram com um rangido familiar, ela não se surpreendeu ao encontrá-lo esperando. Henrique estava lá, posicionado de forma impecável, só que os cabelos cortados, curtos, para o seu choque. Ele mantinha aquela postura altiva e o olhar distante que o caracterizavam. Naquele momento, Inês refletiu que, embora ele fosse uma figura difícil, o príncipe conseguia surpreendê-la de tempos em tempos, revelando nuances que ela não esperava encontrar sob aquela armadura de arrogância. Entre beijos e uma proximidade sufocante, Nathan revelou seus pensamentos mais sombrios. Ele comentou que seria ideal que um herdeiro vindo deles chegasse em 9 meses, acreditando piamente que, se Inês carregasse um filho dele, ela jamais sonharia em fugir. Inês, apesar da situação vulnerável, confrontou-o com lucidez. Ela o lembrou de que ele já possuía um refém para garantir sua obediência. Nathan pareceu surpreso com a escolha daquela palavra, mas Inês foi implicável. Afirmou que já havia cumprido sua parte do acordo e terminado o retrato prometido. Com um olhar firme e a voz decidida, ela exigiu que Nathan cumprisse a promessa dele e permitisse que ela visse seu professor, Rodrigo. No entanto, por mais que aquilo lhe pegou de surpresa, Nathan não cedeu imediatamente.
Ele declarou friamente que, antes de qualquer coisa, precisaria confirmar a qualidade da pintura. O momento da verdade finalmente havia chegado. Nathan parou diante do cavalete e observou o retrato em silêncio. Inês sentiu o coração acelerado. Ela sabia que as únicas semelhanças que o quadro guardava com Henrique eram os cabelos dourados e os olhos verdes. Internamente, ela se questionava se Nathan seria capaz de perceber que aquela imagem não era uma representação fiel do rosto atual do príncipe, mas sim uma visão idealizada. Nathan, com um semblante indecifrável, perguntou se aquele quadro realmente se parecia com um retrato que ela havia pintado 10 anos atrás. Inês, tentando manter a calma, respondeu que o desenhou da melhor forma que sua memória permitia. Ela respirou fundo, observando cada reação dele e se perguntando se o comandante estava satisfeito com o resultado. Sem dar muitas explicações, Nathan apenas ordenou que ela o seguisse. Surpresa e confusa, Inês não teve outra escolha a não ser acompanhá-lo, perguntando-se para onde ele a estaria levando agora. Ao seguir Nathan, Inês se viu diante de um palácio cujo exterior era diferente de tudo o que ela já havia visto. Pela atmosfera pesada e sombria, ela percebeu imediatamente que aquele lugar não era uma residência comum. Enquanto caminhavam, Nathan questionou um guarda sobre os prisioneiros de guerra capturados. O soldado informou que eles estavam sendo interrogados no subsolo e que foram mantidos acordados durante todo o tempo. O choque percorreu o corpo de Inês ao entender que estava no local onde prisioneiros eram torturados. O medo começou a tomar conta de seus pensamentos. Ela se perguntou apavorada se Nathan teria descoberto que a pintura era falsa e se aquele seria o seu destino também. Antes que ela pudesse processar o pânico, Nathan tomou uma atitude inesperada. Ele pegou a espada de um dos guardas, alegando que precisaria dela emprestada por um momento, deixando todos ao redor em estado de alerta e confusão. Inês seguiu Nathan pelas escadas, descendo em direção ao subsolo. O ar tornou-se úmido e impregnado com um cheiro sufocante de mofo, o que a deixou profundamente inquieta. A cada passo, a sensação de perigo aumentava. Ao chegarem ao pé da escada, Nathan encontrou outro guarda e perguntou se havia algo a relatar. Diante da resposta negativa, ele ordenou que a sentinela lhe entregasse a chave e se retirasse imediatamente. Inês observou a cena com desconfiança, perguntando-se o que Nathan estaria tramando ao dispensar o guarda. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som metálico da chave girando na fechadura. Quando a pesada porta se abriu com um rangido arrepiante, Inês sentiu o coração falhar uma batida. Através da penumbra do quarto, ela percebeu uma silhueta imóvel. Havia alguém ali dentro, esperando por eles nas sombras. Inês observou o homem na cela, que cochilava em pé, confirmando que ouvira sobre os prisioneiros não terem o luxo do sono. Embora não conseguisse vê-lo claramente, ele lhe parecia estranhamente familiar. Nathan, sem hesitar, usou a ponta da espada para despertá-lo bruscamente. O homem, em pânico, identificou-se como Miguel Martim e começou a implorar por sua vida, tentando justificar suas ações passadas contra os oprimidos. Aquele homem era o mesmo que, anos antes, havia trabalhado no acabamento do seu primeiro retrato do príncipe e, logo em seguida, atraiu, denunciando-a para as autoridades. Nathan ordenou que Miguel olhasse atentamente para o novo quadro que Inês havia pintado e perguntou se aquela imagem se assemelhava ao príncipe Henrique. Inês desviou o olhar, praguejando mentalmente. O prisioneiro, trêmulo e confuso, analisou a pintura e balbuciou que aquele rosto não pertencia ao príncipe. Naquele instante de silêncio mortal, a verdade pairou no ar. A farsa de Inês corria o risco de ser exposta diante do olhar atento de Nathan. A tensão do calabouço atingiu um ponto de ruptura brutal, com Miguel negando repetidamente que aquele na pintura não era o príncipe. Nathan passou o braço ao redor da cintura de Inês, afirmando a Miguel que ela,
a pintora contratada, insistia na precisão daquele retrato. O desespero de Miguel foi instantâneo. Ele gritou que ela estava enganada e que aquele homem no quadro não era o príncipe Henrique. Mesmo sob a pressão física de Nathan, o prisioneiro continuou a implorar, garantindo que aquela mulher o estava enganando e que ele tinha certeza do que dizia. No entanto, Nathan não deu espaço para mais nenhuma palavra. Em um movimento súbito e impiedoso, ele desferiu um golpe fatal com a espada. O som do metal cortando o ar foi seguido pelo silêncio estarrecedor do calabouço. Inês ficou paralisada, observando o sangue salpicar suas roupas e seu rosto, em choque com a violência repentina. Diante dela, Nathan permanecia imóvel e gélido, coberto pelo rastro do ato que acabara de cometer. Ao escutar a espada cair no chão, Inês caiu também, paralisada pelo choque. Diante dela, o corpo inerte de Miguel Martim era o testemunho mudo da crueldade de Nathan. Trêmula, ela mal conseguia formular as palavras e perguntou por que ele a havia ido tão longe. Nathan, mantendo uma calma gélida, virou-se para ela, afirmando que, como havia relatórios conflitantes, um dos dois deveria estar mentindo e que, em última instância, ele preferia acreditar na mulher que aquecia sua cama. Ele foi na direção dela, enquanto Inês tentava desesperadamente sustentar a farsa, alegando que sua memória poderia estar confusa devido ao tempo. Nathan se aproximou, abaixou-se na sua frente com um olhar que atravessava qualquer desculpa. Com os dedos, limpou os vestígios de sangue que haviam espirrado em seu rosto e perguntou se ela realmente não se lembrava de nada. Ele a puxou para si, mantendo-a pressionada contra seu corpo. Inês escutou ele dizer que poderia levar algum tempo até que eles capturassem outro prisioneiro de guerra, então os dois precisavam sair dali. Perguntou se ela conseguia andar, mas o mundo sob o olhar de Inês foi ficando cada vez mais escuro e distante. Ela conseguiu negar, antes de seus olhos se fecharem e ela desmaiar. Por mais que Nathan havia lhe dito que não tinha intenção de acabar com sua vida, tudo aquilo só confirmou o que Inês suspeitava. Assim que a verdade viesse à tona, sua vida estaria perdida. Após o desmaio, um médico foi chamado para avaliá-la. Ela foi acordando aos poucos, escutando o médico informando a Nathan que ela estava bastante fadigada e que precisava de uma dieta nutritiva, além de evitar qualquer esforço excessivo. Nathan ouviu as orientações em silêncio e apenas respondeu que entendia a situação. Assim que o médico se retirou, Nathan voltou sua atenção para Inês, que ainda repousava. Ele se aproximou e colocou a mão sobre os olhos dela, dizendo para que ela dormisse um pouco mais. Inês, ainda em um estado de semiconsciência, perguntou-se o que havia acontecido. Ele explicou que ela havia desmaiado, acrescentando que, segundo o médico, a saúde dela não estava nada bem. Inês soltou uma risada fraca e comentou que, depois de um tempo enorme fugindo e sendo mantida como prisioneira, seria estranho se ela ainda estivesse em plena forma. Nathan permaneceu em silêncio por um momento, observando-a. Ele reforçou que, por agora, o que ela mais precisava era de descanso. Pediu que ela o avisasse caso precisasse de qualquer coisa, deixando-a repousar para que pudesse recuperar suas energias. Inês olhou para ele e expressou seu único desejo naquele momento. Ela queria se encontrar com seu professor. Deixou claro que não precisava de mais nada além disso. Nathan permaneceu em silêncio por um instante, processando o pedido enquanto a observava descansar na cama. Finalmente, Nathan cedeu ao pedido de Inês. Ele afirmou que concederia aquele pedido e que enviaria um mensageiro para providenciar o encontro. Inês continuou deitada, mas surpresa. Observou Nathan em silêncio enquanto ele se afastava. Aquela reação inesperada deixou-a intrigada. Ela não esperava por aquela atitude vinda dele. Enquanto ele conversava com Débora, Inês começou a se questionar se Nathan estaria de fato preocupado com o seu bem-estar. Para ela, aquele comportamento parecia algo totalmente fora do comum.
Alguns dias se passaram até que o pedido de Inês fosse finalmente atendido. Em um cenário bem diferente do calabouço, cercada pelo luxo do palácio, ela aguardava ansiosamente. Ao ouvir uma voz familiar, Inês virou-se bruscamente, surpresa. Era seu mestre, Rodrigo, que entrava no recinto sob a vigilância de um guarda. Rodrigo, com um semblante cansado e preocupado, não conteve as palavras ao vê-la. Ele confessou que esteve extremamente preocupado com ela. Inês sentiu seu corpo ser tomado de emoção e fungou, querendo chorar. Se aproximou dele e começou a explicar a situação. Ela relatou que havia sido capturada na fronteira e, em seguida, recebeu a ordem de pintar novamente um retrato do príncipe. Rodrigo parou e olhou para ela, visivelmente surpreso com aquela ordem que ela havia recebido, lembrando que o príncipe Henrique havia desaparecido há anos e que provavelmente estaria morto ou escondido em outro país. Inês, enquanto puxava uma cadeira para que seu mestre se sentasse, comentou que supunha ser importante para eles eliminarem todas as pendências após uma revolta. Ele tocou o ombro dela de forma consoladora e sentou-se. Rodrigo refletiu em voz alta que procurar por um príncipe presumidamente morto era uma atitude prudente demais por parte deles, indicando que estavam sendo cautelosos até o extremo. Internamente, Inês pensou que nunca imaginou sentir tanto alívio ao ver seu mestre novamente, a ponto de quase chorar. Rodrigo a questionou sobre de quem eram as ordens que ela estava seguindo. Ela respondeu que se tratava do comandante em chefe Farnese. Rodrigo reconheceu o nome de Nathan Farnese, comentando que ele era um desconhecido antes da guerra, mas que agora possuía um histórico considerável. Enquanto mexia em alguns objetos sobre a mesa, o mestre perguntou se haviam prometido libertá-la assim que ela terminasse a pintura. Inês informou ao mestre que a pintura já estava pronta, mas ressalvou que sua memória poderia não ser confiável. Rodrigo concordou, comentando que, de fato, haviam se passado muitos anos. Enquanto o mestre acendia um charuto, Inês percebeu que um guarda os vigiava de perto. Ela decidiu que seria melhor manter em segredo o fato de que ainda se lembrava perfeitamente do rosto do príncipe. Sentados à mesa, Inês explicou que eles comparariam o seu retrato com os suspeitos de serem o príncipe, por isso o processo poderia demorar um pouco. Afirmou que queria apenas deixá-lo a par de sua situação atual. Rodrigo ouviu atentamente e respondeu que compreendia, demonstrando satisfação pelo fato de ela ter entrado em contato. Com a mão trêmula segurando o charuto, Rodrigo confessou que chegou a pensar que algo terrível havia acontecido com ela. Inês, ao ouvir as palavras de seu mestre, refletiu sobre o quanto aquele comportamento era incomum, já que ele raramente demonstrava a preocupação daquela forma. Enquanto segurava as mãos dele, Inês pediu desculpas mentalmente, pois sabia que precisaria da ajuda dele para escapar dali. Externamente, ela tentou manter a compostura e afirmou que estava passando bem, questionando ironicamente como não estaria, uma vez que se encontrava vivendo dentro do palácio. Com um leve sorriso no rosto, Inês mudou de assunto e perguntou ao mestre se ele se importaria de buscar seus materiais de artes no estúdio, alegando que estava tendo dificuldades por não ter seus pincéis habituais. Rodrigo estranhou o pedido, questionando desde quando ela havia se tornado tão exigente com seus pincéis. Enquanto falava que precisava dos suprimentos de sua área de trabalho e de suas pinturas inacabadas, Inês apertou a mão de seu mestre com insistência. Internamente, ela notou que daquele ângulo, o guarda não conseguia ver seu gesto. Inês esperava desesperadamente que Rodrigo entendesse o significado oculto por trás de suas palavras e do toque. A verdade de que estava ali contra sua vontade e precisava da ajuda dele para escapar. Inês mudou novamente de assunto, perguntando ao mestre se ele se lembrava das paisagens que pintaram no Lago Cádiz, mencionando que costumavam visitar o local com frequência. Rodrigo pareceu ter um sobressalto ao ouvir a menção ao lugar. Olhou então de canto para o guarda que os vigiava. Inês continuou, apertando a mão dele, dizendo que, agora que seus veteranos haviam partido,
Ela se pegava constantemente relembrando o passado. Com um olhar atento e suando frio, ela explicou que, como agora tinha tempo livre, gostaria de completar as pinturas que havia começado naquela época. Perguntou diretamente se ele entendia o que ela estava tentando dizer. Rodrigo, após um momento de hesitação, respondeu que sim e que compreendia a mensagem. E aí, bom, antes de começar o falatório que hoje vai ter, gente, like, comenta, se inscreve se você não for inscrito. Se você gostou dessa história, tem 5, não sei quantas histórias completas aqui no canal. A playlist é essa aqui. Eu tô muito feliz que mesmo depois do tempo longe, as pessoas estão assistindo as histórias porque elas são completas. Então, vamos fazer isso aí de assistir uma história. Tem essa playlist aí com mais outras. Não deixe de assistir. Bom, gente, eu fiz até uma listinha de tópicos aqui para não me perder. Como vocês estão? Também fiquei muito feliz que de 2 em 2 dias, a cada dia, sempre tinha um comentário nos vídeos. Isso me motivou bastante a voltar. Eu já ia voltar, mas era muito legal saber, assim, que não passou uma semana ali sem alguém comentar nos vídeos antigos. Bem legal mesmo. E, querendo ou não, algumas pessoas foram se desinscrevendo, outras se inscrevendo. E então ficou uma movimentação bacana ali, por mais que eu fiquei quase 4 meses sem atividade aqui. Bom, o primeiro tópico do canal é essa história aí. Essa história é uma história completa de 17 capítulos. Só que como ela é mais 8, ela acaba ficando um pouquinho menor se você tirar ali as cenas mais tensas. Ela tá completa, ela tá roteirizada aqui, mas eu decidi postar ela em 2 partes, porque eu não tive tempo essa semana de fazer ela toda e eu queria muito voltar. Mas calma que as imagens já estão salvas, já tem roteiro das próximas coisas e provavelmente hoje eu vou... Meus gatos estão brigando aqui em volta. Se vocês escutarem alguma coisa bizarra, tipo sons de demônio, são eles. Enfim, voltando. Então, essa semana aí eu já pretendo postar o final. É uma história bem curtinha, ela aborda uns temas bem sensíveis. Aí meu gato se prendeu dentro do banheiro, gente. Calma lá, pera. Gato quando pega fogo é complicado, gente. Vamos falar sobre esses gatos também. E é um dos poucos manhwas que eu conheço que são completos e tem menos de 30 capítulos. Como muitas pessoas do mundo do manhwa sabem, a gente perdeu a Batô. E eu fazia muita pesquisa de manhwa na Batô e foi um choque imenso quando eles fecharam. Então ficou bem difícil de procurar história completa. Às vezes você acha, mas você não acha em site nenhum. E ela era uma das que eu conhecia junto com o manhwa da Impostora, lá do Duque, que são completas e rapidinho. E eu quero voltar a postar histórias longas, porque tem uma novidade aí que eu consegui. Bom dia, amorzinho, tudo bom? Tô gravando o final do meu vídeo. O William acordou aqui, é 10h23 da manhã, no dia 29, domingão, ensolarado. Ele falou bom dia, não sei se o microfone vai captar. Me perdi. Que assim que andou esses 3 meses da minha vida, gente. Foca numa coisa, acontece outra pra me distrair. Então, enfim. E eu acho um manhwa legalzinho. Eu gosto desses temas um pouco mais sérios aí. Tem mistério. E eu quero voltar e dar um gás nessa playlist de manhwas completos. Isso é muito bom pra público novo que vem e fala, ai, que bom, histórias completas. Então o próximo manhwa também é bem curtinho. Capaz de eu postar ele só de uma vez. E eu até pensei nisso de, será que eu volto só com o manhwa completo? Em vez de postar de semana em semana? Não sei sobre isso também. Posso fazer um teste, mas se não, você pega um manhwa aí de 60, 80 capítulos, vai demorar umas 5 semanas para eu produzir, daí é mais de um mês inativo aqui, isso não é muito bom. O bom seria aí se eu conseguisse achar manhwas com menos de 50 capítulos, menos de 40 completos, mas vai dar tudo certo. Segundo tópico aí que aconteceu nesse último tempo foi a minha viagem de final de início do ano com o William, que foi para a Alemanha e para a Áustria comigo, nossa primeira viagem juntos.
como casal. E não é que esse lazarento aí me pediu em casamento, eu sou noiva agora, gente. Aplausos! Nós fomos por uma cidadezinha, vilarejo, chamada Hallstatt, na Áustria, que foi um dos motivos de eu querer ir para essa viagem. Tava um cenário de neve, assim, surreal, um frio, gente, que eu nunca mais reclamo do inverno de Curitiba depois disso. E no cenário mais lindo que eu fiquei o ano todo vendo, ele me pediu em casamento. Ele entregou o celular para uma russa lá que tava tirando foto e ele me pediu em casamento. Aqui temos imagens de eu quase desmoronando, porque eu queria muito, gente, ser elevada ao título de noiva. Estou muito feliz mesmo. Essa viagem foi muito boa pra gente como casal e a gente já tá louco pra próxima, mas né, faltou dinheiro. Também o que aconteceu, que me tirou um pouco o foco do canal, foi que eu comprei um Kindle no final do ano e eu fiquei lendo bastante. E eu tive que, assim, cortar de vez, porque um livro às vezes puxa outro, né? Às vezes é trilogia, às vezes tem 5 livros. Então eu terminei uma série de livros umas semanas atrás e falei, não, vamos focar no canal aqui, porque senão eu vou engajar já em outro e isso não vai dar certo, eu não vou voltar pro canal. Então o Kindle foi aí um dos causadores desse atraso todo, porque eu passei o janeiro inteiro lendo. E daí, eu até fiz um post ali, acho que final de janeiro, fevereiro, não lembro, falando que oficialmente eu ia voltar. E daí começaram a acontecer uns problemas pessoais que foi complicado, né? O meu avô faleceu ali no começo de fevereiro e a gente tem uma situação familiar complicada ali envolvendo a minha mãe. Então, fevereiro inteiro a minha mãe teve que se ausentar para ir pro Nordeste, ficar lá com a família e eu fiquei cuidando da casa dela. Consequentemente, eu fiquei sem um computador aqui em casa porque o William foi pra casa dela cuidar da minha cachorra. Então, eu fiquei o mês todo ali. Eu tentei produzir, o máximo que eu fiz foi printar as imagens. Preparei as imagens, mas a questão de escrita de roteiro me travou muito. Sei lá, escrevi o primeiro capítulo dessa história e eu foquei nesse mês aí em academia, que agora eu tô indo pra academia depois do trabalho e chegava em casa, tava essa tensão ainda toda, me travou muito. Então fevereiro ali foi focado em questões muito pessoais. E eu sinceramente, eu quase desisti, sabe? Eu fiquei muito pensando, poxa, eu tenho que voltar pra casa, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que descansar. E imagina quando eu voltar a fazer os vídeos, vai ser um transtorno. E daí quando eu penso assim, poxa, vai ser um transtorno, então eu não vou mais fazer, porque é uma coisa que eu gosto, né? Vou transformar numa coisa que vai virar um transtorno pra mim, que é Le Manoir. Mas daí eu descobri que era por causa da produção de roteiro, que eu tinha que achar uma solução. Eu sempre reclamei isso, né? Gente, dá muito trabalho. Tudo bem, printar a imagem, você consegue fazer enquanto você assiste um vídeo e tal, tratar a imagem. A gente já conseguiu solucionar e otimizar muitas coisas na edição. Só faltava otimizar o roteiro, que era uma coisa que eu não aceitava. Eu ficava tipo, gente, é muito chato escrever roteiro, demora. Eu demoro um dia inteiro para escrever 10 capítulos. Podia ter um jeito para me facilitar isso daí. Essas IAs aí, elas podiam fazer alguma coisa e eu tentava fazer elas escreverem e não ficava bom. E daí foi semana passada, na sexta-feira, no sábado, não lembro, que eu falei assim, cara, tem que ter um jeito. Parei, né, pra escrever. Antes eu tava meio que escrevendo o capítulo, já contando ele, transcrevia, daí transformava em texto pra falar de novo ele. Era o jeito, por incrível que pareça, mais rápido que eu tinha de fazer. Só que daí eu tinha que falar 2 vezes o mesmo capítulo, isso acabava cansando. Então eu escrevi, né, narrei um capítulo e antes de transcrever ele eu pensei, cara, deu 18 minutos falado aqui esse negócio e eu vou ter que falar de novo, que canseira. Abri as IA lá e falei, e daí eu tinha ChatGPT que tá muito caro, e como eu não tava produzindo eu cancelei. Pra quem não sabe, para produzir esses vídeos eu pago 2 plataformas, que é o ChatGPT, era o ChatGPT, e a ferramenta do Adobe Podcast, que é para transformar o áudio aí, deixar essa imagem quase que IA de tão limpa que ela é. E como eu não tava tendo nenhum retorno financeiro, eu decidi cancelar as assinaturas, voltei só com o Adobe Premiere e cancelei o ChatGPT, porque tava indo pra R$150 aí, muito caro, e eu só tava usando pra isso. Fui procurar uma IA mais barata,
Gosto muito da Manus, que é uma IA chinesa, só que ela é 200 e pouco. E daí eu falei lá com a inteligência artificial, falei, nossa, como que você pode otimizar isso aqui pra mim? Porque eu faço vídeos de Manware Recap e é muito trabalhoso fazer o roteiro. Eu até pensei em já realmente ir lendo a história e fazendo o roteiro oficial, mas eu não gosto, porque eu gosto de uma revisão de texto pra ter uma concordância, uma narração melhor. E não dava, tem gente que tem talento pra fazer isso, eu acho que eu não tenho. E não tenho confiança. E daí a Manus não solucionou meu problema e, além de ser muito cara, deu meu limite de uso diário. Daí eu comecei a surtar com o William. Falei, nossa, não tem uma IA decente pro nosso preço aqui em valor de real. Daí ele falou, tem o Gemini. E daí eu falei, nossa, eu nunca usei. E daí lá eu resolvi dar uma de louca, assim, porque antes eu só jogava os quadradinhos lá pra traduzir, porque eu sei inglês, mas às vezes eu tenho preguiça de traduzir. Então ele me ajudava só a traduzir, eu ia adaptando com as minhas próprias palavras. Eu fiquei bem louca, assim, e eu falei, por que eu já não jogo só as páginas completas, tipo umas 3, pra ver se ele me dá o contexto da cena? E daí, cara, não é que deu certo. A única coisa é que ele é muito enxerido e ele coloca coisas que não existem. Ele enfeita demais. Então, teve essa mudança de roteiro que eu espero que vocês tenham gostado, que parece realmente um livro escrito. Ele tá bem robusto. Eu tive até que mudar umas palavras, que ele dá umas mudadas, assim, umas palavras bem difíceis que eu não gostei. Só que ele me entrega o roteiro completo do jeito que eu escreveria e até melhor. Então, se vocês puderem dar esse feedback, se vocês acham que ficou muito enfeitado, que ficou robusto demais, que ficou complicado demais de entender, se antes era melhor, se mais simples estava melhor, por favor, esse feedback. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa versão, porque me ajuda muito, tá muito bonito, eu achei bem legal mesmo, eu fiquei bem animada, porque isso vai me ajudar muito, tanto que o resto da história já tá toda escrita. Eu demoraria aí umas 2 semanas para escrever tudo isso e eu fiz em 2 dias. Muito legal mesmo. Daí, solucionado a questão do roteiro, aconteceram outros problemas. Um dos meus gatos ficou doente. Primeira vez que os gatos ficaram doentes, assim, na história. O Breu, que é o gatinho todo preto, ele tava com um problema urinário. Semana passada ele foi pro veterinário, arrancou um rim da gente financeiramente e fez exames de rotina, assim, foi um susto bem grande. Então a gente focou semana passada em cuidar dele, mas graças a Deus agora ele tá melhor, só que vamos ter que trocar a ração dele pra aquelas premiums grain free, sabe, de livres de grão. Nossa, e eu acabei de comprar um pacote de ração de 10 quilos pra eles. Nossa, eu me ferrei demais. E semana passada eu tava com bastante compromisso, assim, pessoal, e eu tava muito angustiada, porque eu tava, nossa, eu finalmente ajeitei o negócio do roteiro e eu quero sentar na minha casa e produzir. Não tava dando certo, porque eu tinha alguns compromissos, tinha a questão do gato, e essa semana finalmente eu sentei mais calma pra produzir, só que começou a surgir uns erros que não existiam antes. E eu sou rainha nisso, de nossa, sei fazer tudo e de repente não sei fazer nada, porque as coisas começam a dar erro, os cortes de áudio ficaram horríveis, sendo que eu tava usando o mesmo programa de antes. E não sei, atrasou tudo, assim, só sei que era pra eu ter postado esse vídeo ontem, só que um dia da semana foi só pra consertar erro, assim, ridículo. Tive que desinstalar programa, instalar programa, testar de novo e dava erro. E eu ficava, meu Deus, mas é coisa que fiz por meses ano passado e agora tá dando uns erros ridículos, o que é isso? Mas deu tudo certo, só deu esse atraso aí, fiquei meio chateada. E, enfim, o último tópico aqui é que o foco esse ano é continuar com o canal, academia, meu trabalho. Nós temos metas muito grandes esse ano. Eu e o William, a gente queria fazer outra viagem, mas acima de tudo a gente quer comprar um carro, quer focar aí mais nessas metas de adulto definitivas. O casamento a gente não vai nem falar, porque eu queria ser noiva, eu lutei por ser noiva, então eu tô muito bem em ficar como noiva. Casamento é uma coisa muito cara, gente. Eu falo que pra fazer tudo que eu quero até ano que vem, só se, sei lá, um vídeo aqui explodir demais e todo mês me der uma renda muito boa aqui, porque só com o nosso trabalho, infelizmente, não dá. As coisas estão bem complicadas nesse país, porque o nosso dinheiro não rende, a gente tem que sempre fazer aí uma renda extra. Eu adoraria viver só disso aqui, ou que isso aqui desse mais que o meu trabalho atual, mas infelizmente não dá.
dá uma rendinha de vez em quando que cai do céu e ajuda muito. Vai que algum deles, assim, estoura e, consequentemente, mensalmente, a gente consiga ter ali uma renda bacana. Seria um sonho, é o sonho de todo mundo hoje em dia, né? Trabalhar só com a internet. Eu já tive esse sonho, só que não deu muito certo, mas vai que, né, a gente consegue. E se for um casamento, vai ser um casamento super simples, porque eu fui em 2 casamentos ano passado e eu realmente não teria coragem de gastar tudo isso em um casamento, não é meu perfil. Seria mais uma questão mais cartório, fotos bonitas, um almoço, enfim, uma coisa muito simples. E bom, voltar a ler manhwas, porque eu tava lendo livros, agora eu tenho que voltar a ler manhwas completos. Tô nessa caçada aí, vejo algum vídeo aí nas outras plataformas de indicação de manhwas menores completos, só que a maioria são manhwas longos, 60, 80 capítulos. Vou aí pegar um manhwa completo bem famoso pra fazer, que eu gosto bastante pra trazer aqui. Eu sei que outros canais já fizeram. By the way, tô vendo que alguns canais de manhwas estão sofrendo umas consequências aí que eu tô com bastante medo. Vi vídeo aí de canal que perdeu a monetização, que teve que começar do zero, ou canal que simplesmente sumiu. Então tô com bastante medo disso. Eu espero que pelo meu canal eu esteja fazendo com a minha voz, eu escape disso aí, porque sério, se der alguma situação de eu perder minha pouca monetização, que é quase nada, ou sei lá, levar um strike, eu não continuo. Não, gente, eu não tenho psicológico pra isso, não. Sei lá, volto fazendo outra coisa, não sei, mas tá complicado, tá uma caça às bruxas aí a canais de IA e manhwa. Enfim, foi isso, falei acho que mais do que eu devia, só foi pra matar a saudade e dar uma explicação pra vocês aí do sumiço. Era pra ser um sumiço de 1 mês e meio, bem tranquilo, mas acabou sendo quase 3 meses aí. E, bom, aconteceu, é importante que eu voltei. Também teve uma grande insegurança minha de tipo, poxa, será que alguém vai assistir? Esse sumiço deve ter prejudicado muito, muito, muito o canal. E eu também fiquei, acho que com muito trauma ainda do que aconteceu durante o período do manhwa da sereia, que o canal afundou. E o William me aconselhou a, tipo, postar mais vezes por semana, e viu que ali no 3º vídeo uma história não deu boa, eu vou dropar, gente. Eu vou apagar e fingir que não aconteceu e não vou continuar uma história que não tá boa, que nem foi o manhwa da bruxa, que foi um pouquinho ruim, e o manhwa da sereia. Vou largar o osso mesmo e falar, vamos pra próxima, porque é muito desmotivador você ver uma história que você tá se dedicando muito, uma história longa pra caramba, e as pessoas não estão assistindo. Tanto que o manhwa completo, o vídeo, eu acho que não chegou a 2.000 views, ou historiazinha traumatizante. Jesus da glória. Então, são coisas aí que, se acontecer, eu não vou continuar uma história que não tá dando certo. Novamente, se você chegou até aqui, meu muito obrigada. Estou muito feliz em retornar, estou muito ansiosa. Então, seu comentário é muito importante para eu saber o seu feedback. Me contei como foi seu final de ano, seu começo de ano até aí. Se você viu alguma história legal aí que você acha que seria bacana de eu narrar, por favor, comente, porque eu estou atrás de histórias novas. Sei que tem muitas por aí, vou voltar a ler. Eu li uma história bem legalzinha na volta da viagem no avião. Deixa eu até ver qual que era. Que até ela tá completa, ela é legal, ela não tem cenas tão provocantes assim. Esse aqui. Eu vou falar em português, que eu não tô conseguindo falar em inglês. Mesmo que se a filha do vilão regressar. Eu acho que ela tem bastante capítulos, deixa eu ver. Ela tem 75 capítulos, mas eu achei ela bem legal, uma arte bem bacana. Talvez eu faça essa aqui. Eu não conhecia essa história, eu achei bem legalzinha mesmo. Se eu lembro totalmente da história, não, porque eu tenho memória curta. O legal é que eu leio a história e eu esqueço muito rápido. Daí eu vou ler de novo e parece que é a primeira vez. Gente, já tô falando aqui há mais de 20 minutos. Chega, realmente, me expulsem assim se eu estiver falando muito. É melhor eu fazer esses finais aí em história, porque eu acho que se eu largar um vídeo só disso aí, as pessoas não vão assistir. Então, as pessoas estão assistindo de tabela. Um beijo, até algum dia aí, eu aviso quando for voltar. Vou tentar postar o final, parte 2 dessa história aí do príncipe desaparecido. Até sábado que vem. Um beijo, até mais. Bye, bye.